Na última aula, a gente viu que o processo evolutivo não aceita atalhos. Quando um ser retoma a sua caminhada, ele continua o seu processo exatamente de onde ele parou. E o cobrador, nesse caso, não é Deus, é o próprio estado de ignorância. Vimos também que Adão e Eva carregavam uma dívida moral e emocional depois da queda do Éden. Eles precisaram atravessar milênios de aprendizados, conquistando os seus registros de dominação, que são as vitórias definitivas sobre as suas desvirtudes, até estarem prontos para a sua maior missão. E vimos o projeto lunar, o sonho original do Criador de unir as mentes dos engenheiros à biologia dos povos, um projeto que acabou nem se concretizando porque foi interrompido pelo Ser Cobra. Hoje a gente vai ver como esse sonho finalmente se materializou e vamos iniciar por um personagem que quase ninguém lembra. Ana, a mãe de Maria. Pensa numa diretora de uma escola, que está ali se preparando para realizar uma grande formatura e que um ano antes ela já está planejando tudo, desde a equipe, o cronograma, os alunos, o discurso, enfim. Ela não vai aparecer lá na foto do final, mas ela é a grande mente que está nos bastidores de tudo. É assim que a teoria da razão descreve Ana, mãe de Maria e avó de Jesus. Ana é um engenheiro sideral, ou seja, um ser de alta capacidade, com uma mente ampla, vasta, que tem muito conhecimento. Só que ela também era um engenheiro caído, que após eras incontáveis de aprendizado, alcançou seus registros de dominação e estava pronta para sua redenção. E qual seria a missão de Ana? Simplesmente preparar Maria. Um ano antes do nascimento de Maria, Ana já havia recebido a revelação do que estava por vir. Não bastava que ela apenas gerasse uma filha. Ela precisava criar, envolver essa filha numa fé inabalável no Criador, para que no momento apropriado Maria estivesse pronta. Ana, então, se manteve discreta. Não exigiu destaque, não pediu reconhecimento, simplesmente fez aquilo que era a sua missão. Ela trabalhou em silêncio, atraindo todas as condições necessárias para que a filha pudesse ser criada dentro do que ela precisava. Com o poder do que era inato a Ana, ela selou o triunfo dessa missão, que nem receberia o seu nome. E nós sabemos que existem pessoas assim nas nossas vidas, que elas não recebem os créditos, elas não aparecem, mas que representam a espinha dorsal de tudo. E Ana é o exemplo universal disso. Maria de Nazaré não era uma mulher comum. Ela era um sistema binário especial, que foi educada e preparada muito antes de nascer para uma missão que ela já conhecia. Ela mantinha um diálogo direto com o Criador, sem nenhum intermediário. A orientação divina chegava a ela com tanta clareza que ela sabia exatamente o que devia fazer. Então, esse era o estado de Maria, um estado de elevação constante. Só que a gente precisa ressaltar uma coisa, que a teoria da razão sempre faz questão de destacar, digamos assim. O Criador não impõe a sua vontade. Lembra do livre-arbítrio? Lembra de tudo que a gente já aprendeu dentro de toda essa trajetória sobre a família trina e sobre a decisão do livre-arbítrio? Então, o Criador nunca impõe a sua vontade. Maria já havia concordado com essa missão em seu estado de indivíduo trino, um estado muito superior ao que ela se encontrava já na matéria. Dentro da multiplicidade, esse indivíduo trino representa uma instância superior da existência de Maria. Mas na Terra, já habitando a Terra, com um corpo, o sim e o não, o livre-arbítrio, ainda estava nas mãos de Maria. E porque tudo deveria se cumprir com perfeição, sem sombras de dúvidas ou hesitações, o Criador enviou um sinal inequívoco, o anjo da compaixão do próprio Jesus. Ele não era um mensageiro qualquer, era o anjo do próprio Filho, vindo do futuro, informando que o momento havia chegado. E foi assim que Maria recebeu o anúncio. É chegada a hora, Maria. E ela disse sim, não por obrigação, mas por escolha, por preparação. Ela estava pronta para aquilo. Ela já havia dito sim ao projeto muito antes de estar na matéria. Porém, onde a luz resplandece, as sombras se agitam. Tudo estava muito bem planejado.
Mas as forças adversas se levantaram na tentativa de impedir que esse projeto obtivesse sucesso. Jesus Adão chegou ao mundo trazendo consigo uma combinação extraordinária. O físico, o mental, os sentidos e o celeste, todos reunidos em um único ser. O seu destino estava traçado desde o laboratório Lua. Ser a manifestação do equilíbrio supremo. Mas o caminho para a compaixão não era reto. Ele exigiu dor. Jesus precisou enfrentar exatamente as mesmas provas que um dia desviaram Adão e Eva do projeto original. Para cumprir a sua missão, era necessário vencer o magnetismo, superar o desejo e romper com a dependência. Ele precisou provar que dominava a matéria, que conseguia se impor no mundo dos homens. E, de fato, conseguiu superar tudo isso. Imagine um filho que cresce vendo o erro de um pai. Não será o suficiente ele ver o que o pai fez de errado e não fazer. Ele vai ser testado nos mesmos desafios que o pai enfrenta. Então, Adão se corrompeu pelo magnetismo. Jesus conseguiu provar que era possível vencê-lo. Jesus fez diferente de Adão. E ele não caminhava sozinho. Durante toda a sua trajetória, 50 mil indivíduos estavam ao seu lado. Só que eles eram silenciosos, estavam atentos para intervir, claro, a qualquer instante, porém eram proibidos de usar os seus poderes. Quando Jesus recebeu a coroa de espinhos, esses 50 mil seres poderiam ter revertido tudo num instante, porém não o fizeram. Assim como Jesus também não ordenou que eles fizessem. E por que isso aconteceu? Porque o que estava em jogo não era ter ou não poder, mas o aprendizado da compaixão. Por isso que Jesus falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Essa foi a verdadeira demonstração de que Jesus tinha passado pelo seu teste, pelo seu aprendizado da compaixão. A compaixão de Jesus, nesse caso, se comprovou com a escolha de não utilizar a força e o poder quando ele teria todo o direito de utilizá-la. Com a vinda de Maria Eva e de Jesus Adão, o Criador provou para os povos e engenheiros caídos que o projeto original era completamente viável. O projeto lunar não havia falhado, ele havia apenas sido interrompido pelo mau uso do livre-arbítrio. E agora, milênios depois, ele estava sendo concluído por Maria Eva e Jesus Adão. Jesus e Maria não vieram para representar figuras religiosas distantes, completamente desconectadas da realidade. Na verdade, eles vieram para nos mostrar que existe um caminho possível e trilhável. Então, nessa aula, a gente viu 3 figuras fundamentais da saga crística que vieram nos mostrar que o projeto original é algo que podemos e devemos alcançar. Ana, que preparou tudo nos bastidores, sem pedir nenhum crédito. Maria, que disse sim por escolha e não por uma imposição. E Jesus, que venceu o que Adão não havia vencido e ainda provou que é possível alcançar a compaixão. Na próxima aula, a gente entra na parte mais surpreendente dessa história. O que Jesus pediu ao Criador em favor dos apóstolos e o que eles receberam que nenhum povo jamais havia recebido. Até lá!